Muito bem, nós temos dedicado nesse mês de maio o tema Os Três Pilares da Família Cristã. Temos observado à luz da Palavra de Deus como a família cristã deve ser estruturada, como a família cristã deve ser edificada. Eu falei no primeiro domingo e apresentei para vocês que a família cristã, ela é alicerçada sobre um fundamento sólido. E esse fundamento e essa base sólida parte do pressuposto de que a família, em primeiro lugar, foi planejada por Deus. Família é um projeto, é um plano divino. E esse plano divino, estipulado por Deus, parte do pressuposto de que a constituição de família vem da união de dois seres humanos, ou seja, dois seres de mesma espécie humana. Deus, quando planejou a constituição da família, pensou na união de dois seres humanos. Mas que seres humanos seriam esses? Um homem e uma mulher. Quando Deus criou o homem, disse: não é bom que o homem esteja só, eu far-lhe-ei uma ajudadora. Deus não criou para o homem um outro homem. Esse não foi o plano, o projeto de Deus. Mas Ele criou para o homem uma mulher. Portanto, o propósito de Deus, através da família, é unir um homem e uma mulher, numa união monogâmica. Ou seja, o Senhor nunca estipulou, nunca desejou, nunca planejou poligamia. Embora a nossa sociedade hoje esteja querendo impulsionar a legislação, a permissão do poliamor, esse não é o desejo de Deus. E o desejo de Deus é a união entre um homem e uma mulher, que constitui-se uma união heterossexual. Esse é o plano de Deus. Então, o que a nossa sociedade tem procurado fazer, no primeiro domingo, eu adverti vocês. Estão procurando destruir esses fundamentos, porque é sobre essa base que a família cristã é edificada. Então, a nossa legislação, eu estou falando aqui no Brasil, tá bom? Aqui no Brasil, já se quebrou um pouquinho dessa base, desse alicerce cristão, quando já se permite a união entre um homem com outro homem, ou uma mulher com uma mulher, o que se constitui em uma união homoafetiva. Isso já é considerado família, segundo a nossa legislação. A nossa legislação garante, e em termos de legislação, não podemos dizer nada. É o que os legisladores aprovaram. No entanto, nós que somos cristãos, batalhamos pela defesa da palavra de Deus. Então, por mais que a legislação diga que uma entidade familiar pode ser constituída por uma união homoafetiva, nós, como cristãos, sabemos que esse não é o plano de Deus, não é o projeto de Deus. Mas essa parte desse fundamento foi destruída. Em breve, não se espantem, eu tenho dito e alertado vocês, o poliamor pode ser a segunda base dessa constituição de família cristã a ser abalada, onde se lutará para que a legislação não criminalize mais a bigamia ou a poligamia. E não se espantem, porque em muitas partes do mundo já existe a permissão para que um homem ou uma mulher possa unir-se em uma união com uma outra espécie. Já tem gente ao redor do mundo se unindo através da bestialidade, ou seja, entre a união de um homem com um animal, o que se constitui em zoofilia. Em muitas partes desse mundo, a zoofilia não é criminalizada. Então eu gostaria que vocês estivessem alertas a isso. Porque o salmista nos diz: se forem destruídos os fundamentos, que pode fazer o justo? O que o justo pode fazer é continuar firme,
nos propósitos de Deus. Amém ou não? Essa é a base sobre a qual os 3 pilares da família cristã são erguidos. Ainda no primeiro domingo, eu disse para vocês que o primeiro pilar da família cristã, erguido sobre essa base, não podemos permitir que esse fundamento seja destruído. Qualquer tipo de constituição ou formação de entidade familiar que fuja dessa base sólida, que é a união entre um homem e uma mulher, uma união monogâmica e heterossexual, já não se constitui numa família cristã. Pode ser família segundo a defesa da legislação, a Constituição pode mudar, as leis podem favorecer, mas não podemos dizer que essa é a constituição de uma família cristã. É por isso que o cristianismo ele é odiado, é perseguido. É por isso que muitos querem destruir essa estrutura chamada pejorativamente de estrutura familiar tradicional, estrutura familiar cristã, judaico-cristã. E há uma perseguição, há um ódio para essa base sólida de constituição de família. Mas se você é verdadeiramente um cristão, você defenderá isso com unhas e dentes. E isso sempre será defendido do púlpito dessa igreja, ao menos enquanto o pastor Joel estiver aqui pastoreando essa igreja. Disse a vocês que como seres humanos e como cidadãos, nós respeitamos as escolhas. Nós não estamos aqui para apedrejar, não estamos aqui para odiar, não estamos aqui para fazer nada, a não ser orar, para que nós permaneçamos firmes defendendo esses valores. E é isso que nós continuaremos até que o Senhor Jesus volte. Muito bem, sobre essa base sólida, 3 pilares são erguidos. O primeiro pilar, dito no primeiro domingo, é o pilar da unidade. Deve haver unidade espiritual. Quando nós pensamos em constituir família, é inadmissível que pensemos em começar a constituição de uma família onde os dois não comungam da mesma fé, onde os dois não defendem a mesma fé. Isso vai trazer problema, vai trazer dificuldades, vai trazer divisão. E Jesus já dizia que a casa dividida em si mesma não subsistirá. Diz que precisa ter a unidade espiritual, que é a unidade de fé, a unidade nos valores cristãos a respeito dessa palavra. Você, pai, vai continuar instruindo os teus filhos que a constituição de família, que qualquer tipo de apego sexual, qualquer tipo de relacionamento sexual tem legitimidade quando dentro do matrimônio. Quando fora do matrimônio, se é entre solteiros, se constitui em fornicação, em prostituição. Quando dentro do casamento, um relacionamento extraconjugal constitui-se adultério. Isso precisa ser passado para os nossos filhos. Nós precisamos defender esses valores cristãos. Não podemos passar a mão na cabeça dos nossos filhos e nós apoiarmos esse tipo de prática extraconjugal. A constituição de família se dá através do matrimônio. E esses valores devem continuar sendo defendidos. Unidade acerca do valor do compromisso com Deus e do compromisso com a igreja. Disse também que é necessário lutarmos pela unidade de propósito ou alma, porque em Amós 3,3 nos é desafiado que como podem 2 andar juntos se não estão de acordo? Portanto, antes de darmos um passo a mais para a constituição de família, precisamos saber se os nossos sonhos convergem, se os nossos propósitos de vida batem, se o que eu desejo e tenho intenção para a minha vida é também defendido e compactuado pelo meu cônjuge. De nada adianta se os dois têm sonhos e objetivos de vida diferentes. Portanto, é necessária a unidade de propósito ou alma. E por último, a unidade na construção da harmonia familiar.
dita aqui nas entrelinhas, quando estávamos com a família de irmão Mike. Nós temos uma sequência lógica. Deus é o primeiro, depois vem meu cônjuge, depois vem meus filhos, e depois vem os pais a quem eu deixei para me casar. Mais uma vez eu repito, você que já é casado, não deve mais obediência aos teus pais, mas você sempre deverá aos seus pais honra. Honre aos teus pais. Isso foi o primeiro domingo. No segundo domingo, ou seja, domingo passado, falamos sobre o segundo pilar, erguido sobre essa base sólida da união entre um homem e uma mulher, numa união monogâmica heterossexual. O primeiro pilar é o da unidade. O segundo pilar é o pilar da comunicação. Obrigado, meu aluno exemplar. Esse aí, eu quero ver o teu resumo ao término daqui do domingo, tá bom? Bota o resumo lá no grupo da igreja. Ele sempre coloca o resumo lá do que nós pregamos. Então, você quer o resumo? Recorra às anotações do irmão Douglas. Se você quer depois rever a mensagem, vai estar lá depois o recorte só da mensagem também no YouTube da igreja. Pilar da comunicação. Vimos que uma família bem-sucedida é aquela que possui uma boa comunicação. E comunicação, vimos que é a habilidade ou capacidade de estabelecer um diálogo. Vimos também que existe a comunicação verbal através de palavras, mas existe também a comunicação não verbal, através de olhares, através de gestos, através de maneios. Muito bem. Quais são os princípios para uma boa comunicação? Na semana passada eu desafiei vocês a sempre estarem atentos ao conteúdo. E um lar para subsistir, um lar para que de fato seja vencedor, precisa ser um lar pautado na verdade. O lar precisa defender a verdade. Você, cônjuge, tem que jogar limpo com o teu cônjuge. Verdade. Não esconda nada. Não esconda do teu cônjuge nada. Nada pode ser feito às escondidas. Você, filho, jogue limpo com a verdade para com os teus pais. Não omita deles, não os engane, não os manipule, mas jogue limpo com a verdade. Por quê? Porque como cristãos nós devemos abandonar a mentira e vivermos e defendermos a verdade. Quando mentimos, nós nos identificamos com o diabo. João 8,44, o diabo é homicida desde o princípio, nunca se firmou na verdade, porque ele é o pai da mentira. Então jogue limpo, o conteúdo é a verdade, a forma é a brandura. Lembra do que dissemos em Provérbios 15:1? A palavra dura suscita a ira, no entanto a palavra branda apazigua o furor. Amansa, quebra as pessoas. E não somente a palavra doce, mas às vezes um gesto, uma comunicação não verbal. Eu já disse para vocês, uma certa vez eu fui fechado por um elemento no trânsito, eu quase colido o meu carro, tive que tirar o carro de uma forma rápida, o reflexo, graças a Deus, estava em dia, quase que eu promovo uma colisão, um desastre. E aí, sabe quando o sangue ferve? E você às vezes se ira. Eu confesso a vocês, acelerei o carro e eu falei, eu vou colocar o meu carro do lado do fulano. Não é possível que ele não saiba o que ele fez. E quando eu acelerei, coloquei o meu carro do lado dele, que eu abri o vidro e que eu ia, nem sei o que eu ia falar. Eu sei que antes que eu falasse, ele colocou as duas mãos assim, e ele falou, me perdoa. Quando ele colocou as duas mãos juntas e falou, me perdoa, o que eu posso fazer, irmãos? Aí que deu tempo de eu respirar e falei, eu dei uma risada e eu falei, eu te perdoo, vai. É assim. A palavra, quando é branda, ela vai trazer o quê? A paz. É assim que tem que ser no nosso lar, não com palavras duras. E com relação ao tempo, orarmos e prezarmos para que a nossa palavra seja dita sempre a seu tempo.
Quando a gente consegue prezar por esses 3 elementos da comunicação, nós vamos criar no nosso lar um ambiente, em primeiro lugar, positivo, um ambiente seguro, um ambiente alegre e um ambiente livre de conflitos. E assim nós encerramos o segundo domingo. Se você quer ouvir, as 2 mensagens estão lá, no YouTube da igreja. Hoje vamos para o terceiro e último pilar. Eu não quero dizer que a família só possui esses 3 pilares, mas eu considerei os 3 importantes para nós encerrarmos hoje o nosso mês da família, no mês de maio. Abra a sua Bíblia, na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, 1 de Paulo aos Coríntios. Enquanto você aí abre a sua Bíblia em 1 de Paulo aos Coríntios, eu queria dar as boas-vindas para Andréa e Patrícia. Cadê a Andréa e a Patrícia? Sejam bem-vindas hoje em nosso meio, tá bom? Sintam-se bem, espero que vocês saiam daqui ricamente abençoadas pela palavra do Senhor. E voltem mais vezes, tá bom? A porta da igreja sempre estará aberta a vocês. Abriram a Bíblia em 1 de Paulo aos Coríntios 13? Quem encontrou, diga amém. Talvez você estivesse pensando, o pastor não ia falar desse pilar, a gente considera o mais importante e ficou por último. Alguém já tem ideia de qual seria o terceiro pilar? Fala assim com mais dengo. Qual é o terceiro? Amor. Fala amor. Fala amor como você fala para o teu cônjuge. Ih, olha, eu vi um bicho ali. Eu vi um bicho que deve ser o quê? Amor, né? Como que é? Que amor? Há quanto tempo que eu não chamo meu amor de amor? Amor, está lá atrás, o meu amor. 1 de Paulo aos Coríntios 13, de 1 a 8, e depois o 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga ou se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, porque o amor nunca falha. 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior destes é o amor. Louvado seja Deus. Portanto, o primeiro pilar é o pilar da unidade. O segundo pilar é o pilar da comunicação. E o terceiro pilar é o pilar do amor. Amor. O que é amor? Alguns definem por sentimento, afeição, afeto. Infelizmente, a língua portuguesa é pobre com relação à definição de amor. Porque a palavra amor tem sido, utilizada de uma forma pejorativa. Hoje você diz, eu amo um animal. Hoje você diz, eu amo a minha casa. Eu amo o meu carro. Eu amo o meu trabalho. Eu amo os meus negócios. Eu me amo. Eu amo a minha esposa. Eu amo os meus filhos.
E com uma única palavra você diz que exerce um sentimento que vai desde o desejo de um bem material, a satisfação por obter um bem material, até o fato de expressar o sentimento que você sente pelo teu cônjuge ou por teus filhos. Então, a língua portuguesa é pobre com relação ao amor. Mas o que é o verdadeiro amor que consiste nesse terceiro pilar da família cristã? Eu queria encerrar hoje, esse terceiro domingo, falando sobre esses três pilares, usando o que o pastor Joel sempre gosta de usar, o acróstico. Amor. Eu acho que você nunca mais vai se esquecer do que é amor, quando você olha para cada uma dessas 4 letras da palavra amor. Primeiro, A. Amor necessariamente precisa ser altruísta. Altruísmo é o ingrediente do amor. Altruísmo. O que é altruísmo, pastor? É a ausência de egoísmo. Ou seja, o altruísmo é o antônimo, é o oposto do egoísmo. O altruísmo é a abnegação, é a atitude que visa o bem-estar do próximo, não tendo em consideração interesses particulares. É dedicação desinteressada, é o ato de amar ao próximo sem esperar nada em troca. O amor que não é altruísta não passa nem longe de uma caricatura do que é o verdadeiro amor. Lembra, eu falei com vocês sobre um texto, eu li esse texto no primeiro domingo, quando tratamos sobre unidade. E mais uma vez eu vou ler esse trecho do texto, escrito por Luiz Fernando Augusto, sócio proprietário de Tavares e Augusto Advogados. Analisando as mudanças que a família atravessou durante esses últimos tempos, nesse texto, esse advogado diz o seguinte: com o passar do tempo e a evolução a que passou a sociedade, o modelo familiar mudou. A família passou a ser vista como um instrumento de desenvolvimento pessoal de cada indivíduo, e não mais como uma instituição. Porém, o maior avanço, e eu coloco aspas, hein? Essas não são minhas palavras, são as palavras desse Luiz Fernando Augusto. O maior avanço a que o ideal de família passou, fora no elemento que a constitui hoje. Ou seja, as pessoas se unem por haver uma atração entre elas, um querer. A união das pessoas possui um fim egoísta, porém no melhor sentido do termo. E eu reforço, se é que há um melhor sentido no termo egoísmo. Vês que esta, ou seja, a família, se dá pelo fato de a outra pessoa lhe trazer prazer, felicidade e crescimento. Sabe quais são as maiores razões para as pessoas interromperem uma relação? É quando dizem, eu não amo mais, eu não me interesso mais pela pessoa, a pessoa não me satisfaz, a pessoa não me agrada mais, ela não é mais aquilo que eu achava que era, ou com que eu sonhava. O amor, na concepção dos nossos dias, é extremamente egoísta. Eu busco encontrar alguém que venha me trazer satisfação, porque eu sou o primeiro da relação. A pessoa tem que me satisfazer, as atitudes da pessoa têm que ser em meu prazer, em minha satisfação. É aí que a gente vê os jovens se atolando, os jovens tropeçando, porque vem aquela famosa proposta em dizer, você me ama? Me prova que me ama. Se entrega a mim. Se você me ama, você não deveria dizer não.
Porque a pessoa está interessada na satisfação dos seus próprios desejos. O outro tem que se curvar à satisfação tua. Isso não passa nem perto, nem uma caricatura do que é o amor que Deus deseja para o âmbito da família. Olha o que diz no texto que nós lemos, de 1 de Paulo aos Coríntios 13. O amor é sofredor, mas o amor é benigno. Benigno. O amor busca o bem. O amor não busca o seu próprio interesse, mas o amor busca o bem do próximo. E o bem do próximo jamais seria a humilhação do próximo, a imposição da minha vontade ao próximo. 5, não se porta com indecência. O amor não pede nada indecente. O amor jamais vai te impulsionar a exigir do outro algo que passe longe da decência. Por que que quando Deus criou o homem e a mulher, e os dois estiveram juntos naquele jardim, o versículo 25 do capítulo 2 de Gênesis conclui dizendo: Adão e Eva, ambos estavam nus e não se envergonhavam, porque estavam dentro do propósito de Deus. O amor não se porta com indecência, porque o amor não busca os seus interesses. O amor necessariamente tem que ser altruísta, abnegado. Não que o outro satisfaça os meus desejos, mas que eu esteja disposto a dizer que posso eu fazer para que o meu cônjuge seja feliz. Quando nós tratamos o amor do ponto de vista egoísta, nós adotamos a percepção de um amor onde há uma hierarquização, porque onde o egoísmo predomina, um tem que prevalecer sobre o outro. Então é um que se satisfaz e o outro se coloca como serviçal, para que possa satisfazer aos desejos do outro. Quando o amor é altruísta, eu me coloco à disposição do que eu posso fazer por ti, e o outro também se coloca à disposição para dizer, e o que eu posso fazer por ti? É um amor abnegado que abre mão dos seus direitos, que abre mão de si mesmo pela satisfação do outro, mas não por ser forçado, não por satisfazer um desejo egoísta. Abnegação. Poucas pessoas insistem em uma relação partindo do desejo de doar-se a si mesmo, com vistas a manter a unidade familiar. Mas sempre buscamos alguém que possa se encaixar em satisfazer os meus desejos. Eu queria te perguntar, o que foi que Deus viu em nós para que nos amasse? Qual foi a atração? O que Deus viu em nós para que dissesse, eu vou amar vocês? O que Deus iria receber em troca de nós? Quem nós éramos? Quer saber o que Deus encontra em nós? Abre sua Bíblia em Romanos 5. Olha o que diz em Romanos 5, de 6 a 10. Romanos 5, de 6 a 10. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós. Você pode repetir comigo? Sendo nós ainda o quê? Pecadores. Deus te amou. Deus me amou, e Deus nos amou, porque olhou para nós e nos viu pecadores, carentes da graça dEle. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue,
seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Este é o maior referencial de amor verdadeiro: amar incondicionalmente, se doar. Não porque esperava algo em troca. O que Jesus poderia esperar em troca de miseráveis pecadores? Mas ele se doou, ele se deu. Efésios 5, 1 e 2 diz o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. O amor, o verdadeiro amor, o amor que sustenta uma família, é um amor altruísta. É um amor conforme o versículo 7 do texto que nós lemos de 1 Coríntios 13. É um amor que tudo sofre, é um amor que tudo crê, mas é um amor que tudo espera. Tudo espera. A maior prova do altruísmo, jovem, está em você esperar. Esperar. O amor que disse é para já, é para agora. O amor que diz vamos adiantar, não é o amor verdadeiro que sustenta uma união. Porque a característica do amor que espelha o amor de Deus é um amor abnegado, é um amor altruísta. Fuja, minha jovem, fuja, meu jovem, daquele que se aproxima de ti, sem querer esperar, sem querer abrir mão, e que só quer satisfazer o seu próprio desejo. O fim disso é vergonha, o fim disso é derrota, o fim disso não é o amor que sustenta uma união até que a morte os separe. Você, cônjuge, o quanto de fato você tem amado com abnegação? O quanto você tem, de fato, deixado o seu desejo de lado, deixado a tua própria satisfação de lado, para que possa ver o teu cônjuge feliz? O quanto você tem trabalhado pela satisfação e pela felicidade do teu cônjuge? É por isso que é difícil esperarmos um amor altruísta de alguém que se precipitou e que atropelou o primeiro pilar. Qual é o primeiro pilar? Unidade. Quem é o nosso modelo quando nós buscamos a unidade de fé? Deus. Lembra, eu falei, se você se precipita, se você não considera que deve buscar alguém que defenda a mesma fé, como esperar que o teu cônjuge te ame conforme Cristo amou a igreja e se entrega por ela? Como esperar do teu cônjuge a sujeição, o amor e o respeito que a igreja deve a Jesus, se você falhou, atropelou o primeiro pilar? Busque a unidade, busque a comunicação, verdade. Trate sempre com a verdade. Verdade, não mentira. E aí vem o terceiro pilar, amor. E o amor necessariamente tem que ser altruísta, tem que ser abnegado. 2. A de altruísmo. M, misericordioso.
O verdadeiro amor que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera, que não falha e que tudo passa, mas esse permanece para sempre, é um amor que espelha a misericórdia de Deus. O que é a misericórdia? É o sentimento de pesar ou de caridade despertado pela infelicidade do outro. É piedade, é compaixão, é ação real demonstrada pelo sentimento de misericórdia, de perdão concedido unicamente por bondade, por graça. No versículo 7 do capítulo 13 de 1 de Paulo aos Coríntios, que é o texto base, diz: o verdadeiro amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, porque o verdadeiro amor, baseado no amor de Cristo de Deus, é aquele que concede graça e perdão. Nós lidamos com pessoas imperfeitas. Eu erro, Dona Cida erra. Nós erramos, mas tem uma chave que move o meu cônjuge a expressar a misericórdia, o perdão, a graça, e essa chave se chama arrependimento. Eu sempre tenho pregado para vocês, o arrependimento abre portas, a soberba as fecha. A Bíblia diz o seguinte, eu repito e repito e repito e repito. Provérbios 28, 13 diz que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas que o que as confessa, e não somente confessa, mas deixa, esse alcança o quê? Misericórdia. Dentro de um relacionamento conjugal, dentro de uma relação entre pais e filhos, quando há sinceridade, quando há verdade, quando há arrependimento, isso abre a porta, e abre a porta para o perdão, a graça, o favor imerecido. Em Romanos 5,10, que é o texto, um dos que nós lemos, diz: se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua ira. Deus nos amou quando nós éramos pecadores, mesmo sabendo que não teria nada em troca, mas Ele ofereceu o seu perdão, ofereceu a sua graça, ofereceu a reconciliação. Cônjuges aqui presentes, o arrependimento, mais uma vez eu digo, abre portas, a soberba fecha essas portas. Eu não sei quais são as razões de mágoas, quem sabe de desentendimentos, quem sabe de situações que vocês juntos já atravessaram, de rancores, de iras, de situações que estão aí armazenadas dentro do teu coração. A primeira coisa que eu digo para ti, cônjuge, reconheça os teus erros, não os encubra e peça perdão. Peça perdão. Porque um coração arrependido, um coração contrito e um coração sincero, a este o Senhor dá graça, e a este se torna merecido o perdão. Trate com verdade, abra sempre o teu relacionamento com a verdade. Perdoar é permitir que uma nova história seja reescrita entre os dois. No entanto, não interpretem o pastor Joel de forma errada. Eu não estou dizendo que você, minha amada, ou você, meu amado, ou você, pai, para com seu filho, ou vice-versa, tem que simplesmente perdoar a iniquidade. Você não tem que passar a mão na cabeça de alguém que não se arrepende.
Porque o verdadeiro amor está aqui no versículo 6 de 1 de Paulo aos Coríntios 13. O amor verdadeiro não folga, não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. Verdade. Um coração arrependido abre portas, mas um coração soberbo as fecha. Que de fato nós possamos ver lares se reconciliando por arrependimento na parte dos filhos, sabendo o quanto magoaram, o quanto eles foram infiéis no relacionamento com os seus pais. Mas que possamos ver lares restabelecidos por cônjuges reconhecendo seus erros, os confessando e sendo perdoados, porque o coração arrependido abre portas, abre a porta da graça, mas o coração soberbo fecha essas portas. 3. Amor, altruísmo. M, misericordioso ou perdoador. O verdadeiro amor é otimista. Otimista. E o que é o otimismo? É o comportamento de quem sempre busca ver o lado bom em tudo e em todos, ainda que esteja em situações ruins ou complicadas. Atitude daqueles para quem tudo no mundo é o melhor possível, ou para quem a soma dos bens supera a dos males. É a tendência a ver tudo bem, a tendência daqueles que se consideram satisfeitos com o atual estado das coisas. Não desista diante da primeira discussão. Não desista do teu cônjuge no primeiro entrevero. Não jogue a toalha diante do primeiro conflito. Imagine se Deus desistisse de você na tua primeira falha. Imagina? Imagina se Deus dissesse: olha, desisto de você, esperava mais de você. O Senhor não desiste de nós. O Senhor sempre é otimista. E sempre acredita que nós podemos melhorar. O verdadeiro amor é otimista. Seja otimista com relação à conversão do seu cônjuge. Não entregue a toalha. Não, meu cônjuge não vai se converter mais não. Estou cansado de orar, já botei lá a corrente de oração, já fiz de tudo. Vai se converter mais não? Não desista. Ore. A hora chega. Mas a gente vence essa batalha com o joelho em terra. Não desista dos seus filhos. Faça a sua parte. Instrua-os, eduque-os. Faça a sua parte. Mas não desista, não jogue a toalha. Continue orando pelos teus filhos. A hora vai chegar. A vitória virá. Mas talvez seja necessário o teu filho dar algumas cabeçadas lá fora. Como o filho pródigo, chegou ao ponto de desejar comer as bolotas dos porcos. Quando caiu em si, voltou para casa e pediu perdão para o pai. O verdadeiro amor é otimista, porque no texto que nós lemos, que espelha para nós o amor, em 1 de Paulo aos Coríntios 13, a partir do versículo 4 diz: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê. E tudo espera, e tudo suporta. Não desista. Espera mais um pouco. Espera mais um pouco. A hora vai chegar. A hora vai chegar. Seja otimista. Seja otimista. Mas por último, o amor é altruísta?
o amor é misericordioso, o amor é otimista, mas o amor é realista. Para de viver o teu relacionamento nas nuvens. Saia das nuvens um pouquinho e bota os teus pés no chão. A pessoa com quem você se casou tem algumas características que não vão mudar. Não vão. Esquece. Se você vai para um relacionamento com aquela falsa esperança de que quando casar melhora, esquece. Eu posso te garantir que muitas coisas vão piorar do que melhorar. Seja otimista, não desista. Creia que algumas coisas você consegue moldar, algumas coisas serão modificadas, algumas coisas, sim, a nova criatura absorve. Mas o Senhor não transforma, muitas vezes, as particularidades do temperamento e de como aquela pessoa é. Se você casou com alguém calado, você sabe que vai ter que lidar com aquela pessoa que é mais calada. Se você casou com a pessoa que é bem extrovertida, não espere que ele mude, porque ele vai continuar sendo extrovertido. E talvez você possa se alegrar, como a gente viu na semana passada, que o lar precisa ser um ambiente alegre. Talvez tenha te colocado o teu cônjuge extrovertido para que ele seja o palhaço da casa, para trazer um pouco de alegria. Algumas coisas não vão mudar, seja realista. Olha a aparência. Quem casa baseado só na aparência, a aparência muda. E como muda? Você pode sustentar, você pode aguentar durante muito tempo, mas chega uma hora que a lei da gravidade vai ser muito mais forte do que qualquer outro tipo de lei. É isso mesmo. Então não espere. Não espere que algumas coisas mudem. Por mais otimista que você for, caia hoje na real. Seja realista. Sentido do real. Realismo é sentido do real, é apego à realidade, ao concreto, a atitude prática de quem encara de frente a realidade, evitando que abstrações ou fantasias intervenham em sua conduta. É o senso comum, é o bom senso, é enfrentar uma situação difícil com realismo. Tem às vezes mulher que pinta o marido dela como se fosse o melhor marido do mundo. E às vezes as outras ficam falando, meu Deus, o marido da outra ali, eu queria ter um marido desse. Vai conviver uma semana com fulano para ver se ele é tudo isso mesmo. E aí talvez você vai dar graças pelo seu. Então para de viver um pouco desse sonho, para de ficar olhando para a grama dos outros, para de ficar dizendo, se a minha esposa fosse como fulana, viva a tua realidade, porque o verdadeiro amor é realista. Deus é o mais realista com a gente. Ele sabe quais são nossos limites. Se Deus fosse esperar demais de nós, Ele se frustraria. Mas Ele sabe que nós somos miseráveis pecadores. Ele sabe que muitas vezes nós vamos tropeçar. Ele sabe que muitas vezes nós vamos falhar. Ele sabe que muitas vezes o prometeremos para Ele e não cumpriremos. Mas isso não faz com que Ele desista da gente, porque Deus é realista. Ele sabe das nossas limitações. Então desce um pouco das nuvens. Esse aí é o Adão que Deus te deu. Olha para o teu Adão, se estiver aí do teu lado. Esse é o Adão teu. Esse é o teu Adão. Pode olhar e diga, meu Adão gatão. Esse é o teu Adão. Não fica olhando para o Adão dos outros. Agora olha para a tua Eva aí também. Essa é a tua Eva. Não tem jeito, essa é a Eva que Deus te deu. É a Eva que você vai ter que viver a realidade com ela. Sabe, homem e mulheres são diferentes. Eu comentava isso hoje lá em casa. Eu falava sobre essa situação. Eu via um estudo que foi feito pela Universidade de Yale. Eu até perguntei para minha filha, é assim mesmo que diz? Yale? Ela falou, é isso mesmo. A portuguesando é a Universidade de Yale. Tá bom? A Universidade de Yale fez um estudo
sobre como funciona o cérebro do homem e da mulher quando se comunicam. E olha que interessante, as mulheres, quando se comunicam, elas utilizam o lado direito do cérebro. Enquanto as mulheres estão se comunicando, falando, estão verbalizando, é o lado direito delas que funciona. E o lado direito, normalmente, é o lado mais emotivo, lúdico, criativo, artístico. A tal ponto que quando a mulher se comunica, ela tem que ter a sua necessidade de pelo menos 20.000 palavras supridas por dia. Você imagina? A mulher precisa falar 20.000 palavras para ter a sua satisfação de comunicação suprida. O homem, ao contrário, quando se comunica, o homem utiliza o seu lado esquerdo. É o lado mais lógico, racional, matemático, exato. E o homem não tem necessidade de 20.000 palavras, ele tem necessidade de 10.000 palavras. Imagina quando o homem gastou já essas 10.000 palavras durante o dia a dia no seu trabalho, e chega em casa com a mulher querendo gastar as 20.000 dela. Como é que faz? Ela quer falar, emotivo, gesticula, né? E conta aquela novela, e você doidinho para querer falar, vai logo ao ponto, vai logo direto. São particularidades, salvo as exceções. Existem as exceções, mas eu estou falando em linhas gerais. Então nós somos diferentes. Às vezes você querer que seu marido fale mais, não vai dar. Não tem como. Ele já falou a cota do dia. Mas lembra que o amor, ele é altruísta? É por isso que você, marido, não vai chegar em casa hoje se apoiando. Você viu que o pastor Joel disse, né? Eu já falei 11.000 palavras hoje, já falei até 1.000 acima. Por favor, né? Não, porque o amor, quando é altruísta, a gente vai querer dar. E quem sabe você vai fazer uma forcinha para dar ao menos mais 1.500 palavras para ela. Ao menos para dizer que a ama e que ela é a Eva que você quer continuar vivendo por resto da sua vida. Amém ou não? Eita, amém fraco desses homens. As Evas aqui estão todas decepcionadas. Não viva de sonhos caminhando sobre as nuvens, mas viva da realidade com os pés no chão. Ouviu o que eu te disse? Mais uma vez eu vou te repetir. O verdadeiro amor é altruísta, abnegado. E a partir de hoje você vai pensar, o que eu posso dar pelo meu cônjuge? O que eu posso dar pelos meus filhos? E você, filho, vai dizer, o que eu posso dar de mim mesmo para os meus pais? Quem sabe você, filho, tem tratado teu pai e tua mãe com tanto desprezo. Para um pouquinho hoje para conversar com eles. Dá um pouquinho de carinho para eles. Para pensar no grande sacrifício de vida e de abnegação que seus pais fizeram por ti durante a tua caminhada de vida. Você que talvez nunca nem tenha agradecido as noites em claro que teus pais passaram, o quanto eles investiram em oração, o quando você estava descarrilhando na tua vida, os teus pais estavam em casa chorando, com o joelho em terra, para que Deus pudesse restaurar a fé e a vida de vocês. Enquanto vocês vivem essa ingratidão e essa rebeldia de vocês, o quanto teus pais já deixaram de comprar para eles, para satisfazer as tuas necessidades. Para de ser egoísta, para de ser rebelde. Honra ao teu pai e à tua mãe. Honra ao teu pai e à tua mãe. Talvez você ainda não se ateve ao M do amor. O amor é misericordioso. Engole hoje esse teu rancor. Eu sempre tenho dito para vocês que não perdoar é o mesmo que a gente ingerir o veneno esperando que o outro morra. Quem vai morrer é você, com a tua amargura e com todo o teu ódio e a tua ira. Perdoa. Agora você
Se quer ser perdoado, saiba que o que abre as portas para o perdão é um coração arrependido. O arrependimento abre portas, a soberba as fecha. O verdadeiro amor é otimista. Não desista. Se chegou aqui querendo desistir, diga: eu vou dar mais um tempo, eu vou acreditar, eu vou orar, eu vou interceder, eu vou confiar. Porque o verdadeiro amor tudo espera, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Eu vou esperar no Senhor. Mas o verdadeiro amor é realista, e eu te convido, desça hoje das nuvens um pouquinho. Desça, bota os teus pés no chão e viva a realidade. Essa é a tua Eva, esse é o teu Adão. Honre esse compromisso firmado, até que a morte os separe. Quem pode dizer amém? Quem pode dizer amém? Amor, altruísta, misericordioso, otimista, mas realista. Que os dois se completem para a honra e glória de Deus. Que os lares hoje possam ser restaurados e o nome do Senhor ser glorificado. A chave de tudo é Deus em nossas vidas, é Jesus em nosso coração, é vivermos uma unidade. Se ainda não entregastes a tua vida a Jesus, faça isso hoje. Abra o teu coração, porque aquele que está em Cristo se torna uma nova criatura. Fecha teus olhos, vamos orar? Em seguida nós vamos louvar. Hoje é dia de gratidão, nós vamos agradecer pelas nossas famílias. Nós vamos agradecer por nossos cônjuges, vamos agradecer por nossos filhos, vamos agradecer por nossos pais, vamos agradecer por nossas famílias. De olhos fechados aí, eu quero te chamar agora a decisões. Quantos aqui durante esses 3 domingos foram tocados pela palavra? Você, quem sabe, aí nos acompanhando pela internet, ou você aqui mesmo presencialmente, e quer dizer: pastor Joel, eu fui tocado por essa palavra, eu sei que eu preciso promover mudanças no meu lar, eu estou disposta a que essas mudanças comecem a partir de mim. Eu não sei qual é a área que você precisa mudar, mas você reconhece, e desejoso hoje da graça e da ajuda de Deus, vai levantar as tuas mãos e dizer: eu preciso da graça de Deus no meu lar. Levanta a tua mão, eu quero orar por você. Amém. Quem mais? Quem mais? Reconhece: eu preciso da graça de Deus, e eu vou fazer a minha parte. Levanta a tua mão, quero orar por você. Amém. Ó Pai de amor, Deus de misericórdia, Tu vistes as mãos levantadas, Tu és conhecedor do que há no coração de cada um dos Teus filhos e filhas. Quantos lares estão precisando de restauração, quantos lares precisam de reconstrução. Ó Deus, se esses pilares estão rotos, se esses pilares estão, ó Deus, sendo destruídos, que o Senhor hoje possa, com a Tua boa mão, Tu que és o projetista, Tu que és o pedreiro com um P maiúsculo, pode hoje refazer e reconstruir esses pilares. Traga unidade, Senhor, para os nossos lares. Melhora a comunicação nos nossos lares e restaura o verdadeiro amor que tudo espera, que tudo suporta, que tudo espera, que tudo crê, porque esse amor nunca falha. Havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão. Agora, pois, permanecem estes 3: a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. Restaura hoje o verdadeiro amor no seio de nossas famílias, em nome de Jesus, amém. Fique em pé, vamos louvar ao Senhor. Te agradeço, ó Pai, agradeço